Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e logo à entrada vereis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que fazeis isso, respondei: O Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo de volta. Eles partiram e encontraram um jumentinho preso a uma porta cá fora na rua e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: Por que estáis a desprender o jumentinho? Responderam-lhe como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir. Estamos no Domingo de Ramos. Começa hoje a Semana Santa, na qual se misturam os gritos de hossanas com os clamores da paixão de Cristo. Situemo-nos então neste Domingo de Ramos. Poucos dias antes, o povo tinha-se maravilhado ao ver Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia, irmão de Marta e de Maria, após 4 dias de sepultado, como nos descreve o Evangelho de São João. Isso dava-lhe a certeza de que Jesus era verdadeiramente o Messias anunciado pelos profetas. Com este milagre, considerado como milagre essencial, Jesus mostrou ao mundo que tinha poder sobre a morte. E inicia-se assim, a partir da ressurreição de Lázaro, uma sequência de eventos que levará à sua crucificação. No texto do Evangelho de São Marcos, que acabámos de escutar, inicialmente Jesus encontra-se no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém, para onde se dirigia. Ora, sabemos que foi aí, no Monte das Oliveiras, que antevendo a sua condenação, ele viveu uma angústia mortal, vertendo suor e sangue. E enviou então 2 dos seus discípulos até à povoação que daí se avistava, para soltarem e lhe levarem um jumentinho que nunca ninguém tinha montado. Foram 2, como sempre sucedia quando iam em missão. Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Levavam a recomendação, caso lhes perguntassem a razão de o estarem a soltar, de responder que era para o Senhor. E tudo sucedeu como previsto. E depois de levarem o jumentinho até Jesus, lançaram-lhe as capas e ele montou. Ao ouvir dizer que Jesus estava a chegar a Jerusalém, muitos estenderam as suas capas e mantas pelo caminho para o receber e aclamar. O estender das capas está ligado à tradição da realeza de Israel. À sua chegada, todos gritaram maravilhados: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana significa: vem em auxílio. Por favor, concede a tua salvação. De notar que Jesus, enquanto Messias Rei, chega como Rei
pacífico, montado num simples jumentinho, como símbolo de humildade e de pequenez terrena. Mas esse mesmo Jesus, que surge montado num jumentinho, é aquele que ressuscitou Lázaro. Por isso, a sua entrada é solene e triunfal. Esta entrada messiânica de Jesus na cidade, profetizada por Zacarias, foi a única entrada de Jesus em Jerusalém. Ela vai marcar a ruptura com o judaísmo, cujo poder central está sediado na Cidade Santa. Agitaram-se ramos, que alguns tinham cortado nos campos, e que significavam e continuam a significar a vitória. Hosana, ó Filho de David, bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, Hosana nas alturas. Este povo estava assim maravilhado, deslumbrado mesmo, mas contudo experimentava a desilusão. Sentia-se enganado relativamente ao tipo de Messias que era Cristo. Aguardavam há muito um Messias que lhes devolvesse o apogeu dos tempos de Salomão, arrancando Israel às garras de Roma, um Messias empenhado em libertar a sociedade, que mostrasse um forte poder político. Mas não. Jesus não era de facto o Messias temporal e político. Ensinou-nos, através do seu exemplo, que o seu reino não é deste mundo. Não veio para derrubar César e Pilatos, mas antes, o pior dos inimigos, o pecado. Então, a sua entrada triunfante em Jerusalém foi assim um prelúdio das suas dores e humilhações, da sua condenação. Teria de aceitar a paixão, passar pela morte, perder a vida para ganhá-la. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e logo à entrada vereis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que fazeis isso, respondei: O Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo de volta. Eles partiram e encontraram um jumentinho preso a uma porta cá fora na rua e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: Por que estáis a desprender o jumentinho? Responderam-lhe como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir.